Oi pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Sou Marcelo Paixão, gestor responsável pelos fundos sistemáticos Azequest Base. Vou falar com vocês sobre 2025, dando continuidade um pouco do que eu falei aí no final do ano passado. Bom, a gente viu que 2024 terminou num tom ruim para o Brasil, né? A questão fiscal acabou impactando juros, câmbio e bolsa, né? Isso teve um impacto negativo. Mas eu comentei um ano atrás que isso podia se reverter, sobretudo por conta de início de corte de juros dos Estados Unidos e se tivesse uma estabilização da questão fiscal no Brasil. E foi justamente o que aconteceu em 2025. Apesar da gente ter tido vários eventos, como a questão das tarifas, né? Isso foram eventos pontuais que se dissiparam ao longo do ano. Então, ao longo de 2025, a gente teve recuperação dos ativos de risco, né? Desvalorização do dólar em relação às moedas em geral e também ao real. Os títulos brasileiros se recuperaram e bolsa também. Isso ajudou bastante os fundos de ações e os fundos multimercados, né? No caso dos fundos Azequest Base, os fundos de ações, o FIA, né? E o Azequest Base Long Bias foram muito bem esse ano. E esse ambiente acabou sendo muito bom para indicadores, né, que a gente usa, estilos de investimento que a gente usa, como valor, momento e crescimento, que ajudou a selecionar empresas boas que estavam descontadas e indo muito bem, que estavam baratas, entregando resultado e com momento positivo. Então isso acabou favorecendo esses fundos. Os fundos estão fechando o ano aí, os de ações com 30 e muitos por cento, quase 40% de rentabilidade. Os multimercados também perto de 30%. Então foi um ano de recuperação muito bom. Além disso, durante o ano a gente desenvolveu novos projetos. Tem um projeto bem relevante que a gente usou tecnologia com o processamento natural de linguagem, LLM, né, que são usados, por exemplo, na OpenAI, né, no ChatGPT e outros sistemas, e também Machine Learning, né, nesse projeto a gente avaliou cerca de 20 mil empresas globais, a transcrição dos calls trimestrais de resultados dessas empresas, e usou essa tecnologia para identificar sinais que podem nos ajudar a escolher melhores ações para comprar e piores ações para vender. Então, esse estudo pode nos levar a usar uma sexta família de fatores de risco e melhorar mais ainda o que a gente faz. E eu vou contar um pouco sobre isso a seguir, quando a gente falar sobre o ano 2026. Obrigado. A gente está terminando o ano de 2025 de recuperação, com esse cenário de queda de juros nos Estados Unidos e potencial início do ciclo de queda de juros no Brasil, que provavelmente se inicia pelo que está na curva de juros em janeiro de 2026. Isso deve conseguir impulsionando ativos de risco, deve seguir beneficiando ativos em geral e ações em bolsa, né? Principalmente aquelas ações mais cíclicas, e no caso das famílias de indicadores que a gente usa para selecionar as ações, deve beneficiar muito aqueles indicadores mais agressivos, né, que geram mais resultado, como momentum, crescimento e valor. Então a gente tem uma perspectiva para 2026 muito boa, apesar de ser um ano de eleição, mas que deve começar aí o início do ano já forte, beneficiando os fundos de ações e multimercados. Como eu havia comentado com vocês, a gente tem um projeto sendo finalizado de mapear transcrição de calls trimestrais de mais de cerca de 20 mil empresas globais, né, em vários mercados, vários idiomas. E esse projeto está nos ajudando a desenvolver uma outra família de indicadores, que são novos sinais que devem melhorar mais ainda a performance dos nossos fundos locais, né? Como eu disse, a gente usou aí tecnologias muito atualizadas, como esses modelos de processamento natural de linguagens, da OpenAI e outros fornecedores, modelos também de inteligência artificial, que se chama, para otimizar esses sinais. Então a gente está bem animado e isso deve melhorar mais ainda a performance dos fundos locais e pode, inclusive, levar a gente a criar novos produtos em 2026 baseados nessa tecnologia. Obrigado aí, ótimo ano para vocês.